Nessa parte da aula, a gente vai começar a ver um pouco sobre as partes constituintes do sistema de esgotamento sanitário do tipo convencional. Só queria ressaltar aqui para vocês que quando a gente fala nessas partes do sistema de esgotamento sanitário, a gente fala tanto na parte de coleta, transporte do esgoto, como também tratamento e destinação final, certo? A gente precisa ter as 4 partes do sistema funcionando, não adianta ter só a coleta e destinar esse esgoto coletado sem tratamento para algum manancial, e aí está só afastando um problema de um local para outro. É necessário, portanto, termos tanto a parte de coleta, 100% de coleta de esgoto, como também tratar todo esse esgoto coletado pela rede coletora. E também se evitar, né, se controlar e fiscalizar para não acontecer de a gente ter ligações clandestinas de esgotamento sanitário inadequadas, lançando esgoto para algum manancial, para o solo diretamente, interferindo naquelas ações de saneamento ambiental que a gente já viu. Então, quais são as partes do sistema de esgotamento sanitário, certo? As mais gerais. A gente vai ter a rede coletora, que é associada à maior parte do sistema, o maior custo do sistema vai ser da rede. Em seguida, a gente tem a parte de interceptores, sifões invertidos, emissários, as estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto e a parte de exposição final do esgoto tratado, que seria um corpo receptor, ou então encaminhar o esgoto tratado para reuso. Iniciando com a rede coletora, que é o ponto de partida do sistema de esgotamento sanitário, ela vai ser composta, né, constituída de ligações prediais, coletores de esgoto e também de órgãos acessórios, como, por exemplo, posto de visita, o tubo de inspeção e limpeza, a caixa de inspeção, para que se consiga fazer a manutenção adequada dessa rede coletora. Então, geralmente se adota, como eu já falei para vocês anteriormente, uma tubulação de coloração meio laranja, né, meio amarronzada, para diferenciar da rede de abastecimento de água. E essa rede coletora, ela passa nas nossas ruas, ela pode passar tanto na calçada, como também no centro da rua ou num terço da calçada, um terço da rua próxima à calçada, próximo ao passeio público. A gente tem que essa rede coletora vai se ligar a uma ligação domiciliar através de uma caixa de inspeção, e a caixa de inspeção vai estar ligada a um coletor predial que coleta todos os esgotos gerados numa residência. Então, de maneira geral, vai ter esse coletor predial, em seguida vai para uma caixa de inspeção, para se fazer também manutenção e limpeza, e da caixa de inspeção a gente vai ter a ligação para a rede pública de coleta de esgotos. Essas fotos aqui práticas talvez ajudem vocês a visualizar melhor como que é essa ligação da rede pública ao domicílio, né, às residências. Isso aconteceu o ano passado, quando a equipe era contratada da Caerne passou na minha rua, seguindo na minha rua, na minha porta, fazendo a escavação e fazendo a instalação da rede coletora de esgotos. Então, da varanda da minha casa, eu consegui fotografar e filmar essa etapa, né, de construção, de instalação da rede coletora de esgotos. A gente tem aqui, a primeira parte, né, o trator passou escavando as ruas, aqui no caso, né, um terço da rua foi feita a vala para colocar a tubulação da rede coletora. Aqui, né, já estão as tubulações de esgoto da rede. Essas valas são abertas em uma profundidade conhecida, dependendo da topografia da região, da inclinação do relevo. E aí, após abrir as valas, é colocada, né, as tubulações ligando já ao posto de visita. Infelizmente, eu não consegui fotografar e nem filmar eles construindo o posto de visita, mas ele tem um posto de visita bem próximo aqui à esquina da rua. E a gente tem aqui primeiro, né, a equipe, o responsável, ele passa de casa em casa perguntando onde que é a fossa, né, qual o ponto mais próximo da fossa das residências. A partir disso, ele, em conjunto com o morador, pergunta e combina qual o ponto mais favorável para se fazer a ligação domiciliar, né, para se abrir essa ligação da rede pública com a caixa de passagem domiciliar. Então, foi determinado aqui o melhor local para se instalar essa rede coletora lá para minha casa, perto da fossa da minha casa. Assim que eles estão escavando, né, já se coloca a tubulação e já vai a equipe aqui enterrando de volta, né, já colocando a areia retirada de volta para depois colocar de novo o calçamento. E aí, em seguida, a instalação dessa rede coletora da pública, é feita a conexão para a ligação domiciliar. Então, ele também vai conseguir medir aqui a distância
da fossa, da parede da fossa até até a rede pública, e aí se faz a conexão da caixa de inspeção de cada domicílio à rede coletora pública. Tem um vídeo aqui que mostra ele fazendo a conexão da rede pública de coleta de esgoto com a ligação domiciliar. Então, aqui, como vocês podem ver, ele está abrindo a tubulação da rede coletora pública. Dá um tchauzinho para mim, dá um tchauzinho para o rapaz. E em seguida, ele coloca a tubulação lá fechada, certo? Lá no ponto do final da tubulação está fechada, mas ele faz o encaixe já deixando pronto para quando a CAERN, né, disser que pode instalar, que pode se fazer a ligação pública e pode se fazer essa ligação domiciliar, que o sistema tá pronto para receber os esgotos das residências. Então, os moradores vão lá e fazem a ligação da caixa de passagem à rede pública de coleta de esgotos. Bom, e o traçado dessa rede coletora vai depender bastante da topografia da região da cidade onde se está colocando, está se instalando a rede coletora de esgotos. Uma vez que deve-se sempre propiciar que o esgoto escoe sempre na tubulação da rede coletora por gravidade, né? Visando aqui também economia com os custos de energia associado à possibilidade de utilização de estação elevatória. A gente pode ter um traçado da rede coletora de maneira perpendicular. Nesse caso, vai ser utilizada quando eu tenho uma cidade que atravessa um curso d'água. Então, eu coloco a minha rede coletora de maneira perpendicular a esse curso d'água, com vários coletores troncos independentes, usando, né, favorecendo esse desnível de várias curvas de nível. A gente vai ter o escoamento por gravidade para a parte mais próxima ao rio. Esses coletores troncos eles vão ser conectados, vão ser interligados ao interceptor marginal que receberá o esgoto coletado por esses coletores troncos, como mostra aqui na figura. A gente tem coletores troncos independentes e aí o esgoto vai descendo aqui por gravidade, tem diferenças da curva de nível, ela vai baixando a topografia. Aqui tem um ponto mais baixo, que seria mais próximo ao curso d'água. E aí, próximo ao curso d'água, esse ponto mais baixo, é instalado um interceptor, e desse interceptor, o esgoto é encaminhado até a estação de tratamento de esgotos. O outro tipo de traçado de rede coletora possível, tipo leque, é mais próprio para terrenos acidentados, né, pontos mais altos e baixos, e os coletores troncos vão correr no fundo do vale, na parte mais baixa da bacia hidrográfica. E conectado a esse coletor tronco, na parte mais baixa, a gente vai ter os coletores secundários, e que eles vão se ligar a um coletor tronco, posteriormente ser encaminhado a um interceptor, e desse interceptor ser encaminhado a ET. É chamado dessa forma porque tem esse formato de leque ou de espinha de peixe, em que a gente tem vários coletores tronco, dependendo da topografia da região, instalados de maneira que favoreça esse escoamento por gravidade. Para cidades mais planas e terreno mais plano, pode-se utilizar o traçado do tipo radial ou distrital, em que a cidade é dividida em diversos distritos, e aí vão se criando pontos mais baixos de acordo com essa instalação da rede coletora. Então, eu vou colocar os tubos, eu vou fazer aquela escavação, de maneira que eu consiga favorecer esse escoamento por gravidade. E aí, esses coletores troncos eles vão se encontrar em determinado local de topografia mais baixa, e aí, nesse caso, é necessário ter uma estação elevatória de esgoto para bombear esse esgoto coletado até o interceptor, e do interceptor ser encaminhado para a ET e em seguida ser dado o destino final. Então, de maneira geral, a gente tem o coletor predial, que está ligado diretamente aos domicílios, às residências. Esse coletor predial pode estar ligado a um coletor de esgoto público, aqui, né, que passa nas nossas ruas, seriam os coletores secundários. Esse coletor secundário vai estar ligado a um coletor tronco, ou também chamado coletor primário. Vários coletores troncos vão estar interligados a um interceptor, e o interceptor pode encaminhar o esgoto tratado para um AET, e dessa AET ir ser encaminhado para o corpo receptor final, ou então do interceptor ser encaminhado para o emissário fazer o encaminhamento para o corpo receptor, que não passa por nenhuma estação de tratamento de esgoto nesse caso, ou ainda pode ter aqui, como na saída da ET, a utilização do esgoto tratado para reuso. Cada coletor desse, né, cada estrutura de transporte de esgoto,
vai ter um diâmetro diferente. Quanto maior a vazão, maior o diâmetro. E quanto maior o diâmetro, maior o custo. Então, eu preciso, né, instalar a minha rede coletora de maneira a propiciar essa coleta total dos esgotos das residências, dotando diferentes tubulações, diferentes dias de tubulação, para que a gente consiga encaminhar o esgoto coletado todo para a estação de tratamento de esgoto. Esse esquema aqui, ele mostra essas unidades também do sistema de esgotamento sanitário. A gente tem as ligações aqui do coletor predial. Esses coletores prediais podem estar ligados a esses coletores primários. No coletor primário, ser encaminhada aqui a rede tronco, né, a coletor tronco. Vários coletores troncos vão estar ligados ao interceptor. Desse interceptor, eu posso ter o encaminhamento do esgoto para a estação elevatória de esgoto e, por fim, chegar até a ET. Na ET, ser aí encaminhado para o seu corpo receptor final. É importante ressaltar que a gente tem aqui estruturas de postos de visita, né, nas conexões de interceptores. Também podem ser aplicados postos de visita na intercepção de coletores troncos, talvez a instalação desses coletores prediais. E eu posso ter também um emissário que encaminha o esgoto até o corpo receptor diretamente, sem passar pela estação de tratamento de esgoto. Como eu falei para vocês, a rede coletora pode ser instalada na via pública em locais diferentes. Vai depender bastante em relação às tubulações de abastecimento de água, por exemplo, ou das galerias de água pluvial, da intensidade do tráfego da rua, ou ainda para garantir determinada profundidade dos coletores. Então, isso vai variar bastante. Quando eu instalo, por exemplo, o coletor aqui na parte do passeio, né, da calçada, a profundidade em relação à calçada não deve ser menor do que 65 centímetros. E se eu instalar aqui no meio da via, no eixo da via, na parte que tem o maior tráfego de veículos, a profundidade ela não deve ser inferior a 90 centímetros, justamente para poder proteger a tubulação em casos de quebra ou de rompimento. Então, é necessário se adotar essa profundidade maior. E aí ela pode ser colocada tanto no eixo aqui da via, quanto no primeiro terço, no segundo terço da via, ou então aqui abaixo da calçada do passeio. No caso de redes simples, eu vou ter uma única tubulação coletando os esgotos tanto de um lado da rua quanto do outro lado da rua também. E aí, como eu falei para vocês, é um sistema separador absoluto. Eu tenho tanto uma tubulação aqui para esgoto como uma tubulação para água de chuva. No caso de rede dupla, eu vou ter redes coletoras de esgoto passando dos dois lados da via e o coletor tronco aqui passando no meio da via para coletar o esgoto coletado por esses coletores auxiliares aqui. E aí também vai depender em relação à topografia da região, viabilidade, né, dos custos e qual é a melhor alternativa a ser aplicada. Em relação aos órgãos acessórios da rede, são dispositivos que evitam ou minimizam os entupimentos dos pontos singulares de tubulação, quando se tem um encontro de tubulações, por exemplo. O primeiro órgão acessório mais utilizado é o posto de visita. Ele vai ser uma câmara que permite o acesso de pessoas e equipamentos para se executar a manutenção. Então, se chama visita por possibilitar que um operador, que uma pessoa consiga entrar no posto de visita e se fazer a limpeza e manutenção da rede. Vão ser empregados nesses casos, quando a gente tem a extremidade inicial do coletor, né, no ponto de partida do coletor que está na rua, quando eu tenho reunião de duas ou mais entradas de coletores, então eu vou precisar ter um posto de visita. Quando se muda direção, declividade, profundidade e diâmetro da tubulação, também se instala o posto de visita. Quando eu tenho um trecho plano na minha rua, para cada 100 metros, vai ser instalado um posto de visita. E por precisar colocar posto de visita em todos esses pontos, ele representa 50% do custo total da rede. Então, aqui está um exemplo do esquema de posto de visita. A gente vai ter a tampa, né, que a gente consegue ver nas ruas, e aqui abaixo do posto de visita vai ter uma escada para propiciar que o operador consiga ir até lá embaixo e se fazer essa limpeza e manutenção da rede coletora de esgoto. Os aspectos construtivos do posto de visita, geralmente vai ter uma parte de chaminé, mas aqui em cima próximo à tampa, e aqui embaixo chamado balão. E aqui embaixo, mesmo posto de visita, vai passar, aqui como vocês podem ver nessa primeira foto, a tubulação do esgoto que vai estar aberta aqui no posto de visita para se fazer essa manutenção e também se propiciar a limpeza para evitar entupimento da rede. O tubo de inspeção e limpeza, chamado TIO, também é outro órgão acessório. Ele permite a inspeção visual e introdução de equipamento de limpeza
No caso, eu posso colocar, né, uma mangota para se fazer a sucção de algum resíduo que está acumulado na rede coletora. No entanto, ela é um dispositivo não visitável. Então, eu só vou conseguir fazer a manutenção e a limpeza com a sucção por uma mangueira, por exemplo, para se retirar algum resíduo que esteja acumulado nesse ponto aqui da rede. O outro órgão acessório que pode ser utilizado é o terminal de limpeza. Ele vai ser empregado quando eu tenho o início do coletor e ele pode ser utilizado, por exemplo, para substituir um posto de visita e economizar com os custos de construção de um posto de visita. E no caso, ele permite a limpeza também, mas não permite o acesso do operador a esse terminal de limpeza. Ele não é visitável, diferente do posto de visita. E aí eu vou ter um terminal aqui para se fazer limpeza com essa conexão à rede coletora de esgotos. E por fim, a caixa de passagem, o último órgão acessório da rede utilizado, também uma câmara sem acesso de visita, mas permite a passagem de equipamentos para limpeza do trecho posterior à rede. Também pode ser utilizado para substituir posto de visita no caso de mudança de declividade, de diâmetro ou de material da tubulação. E a gente vai encontrar essa caixa de passagem aqui também com a declividade projetada para se propiciar esse escoamento por gravidade do esgoto, porque ele não fica acumulado. E essa tampa da caixa de passagem é removível para se conseguir fazer a limpeza, né, manutenção e retirada de dejetos que possam estar interferindo nesse entupimento da rede coletora.